Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu sou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez hoje meu querido amigo e irmão de longa data, o Flávio Girol, atendendo um pedido. Vocês sabem que todos os programas eu intuo e aí eu convido os meus convidados, claro, em cima para ver quem que se adequa, quem se adapta a esse tema. E me sugeriram, dentro da comunidade Vida Inteligente, já não foi a primeira vez, que as pessoas queriam alguém que pudesse esclarecer sobre essas entidades do mundo astral, do mundo espiritual, chama de como quiser. Essas entidades se manifestam em centros espíritas, em centros de Umbanda, em centros de Candomblé, em todos esses grupos aí que regem as tradições africanas. Eu acho muito interessante a gente abordar isso, tanto é que eu corri atrás do meu amigo Flávio Girol, exatamente porque ele lida com isso, conhece isso, dá curso sobre, já esteve aqui falando sobre mediunidade, a formação de médiuns que ele faz. E eu acho muito interessante para a gente desmistificar e desmitificar isso. Porque o que é? Aí as pessoas falam hoje Exu, nossa senhora, tudo já tem aquela impressão horrorosa, gente feia e não sei o que, vê aquelas coisas nas esquinas e fica todo preocupado porque já falaram isso e aquilo, ó, não passa ali, passa do outro lado da rua, aquele negócio vai te pegar, não chuta aquilo, senão você está ferrado. Você pode sujar o pé se chutar, né? Tem farofa, tem alguma coisa. É isso aí. Então, e o que é isso aí? Quem são as crianças? Quem são os baianos? O que é preto velho? O que é caboclo? O que é ori? Essas entidades todas. Tem preto novo também, tá, Grego? Então, tem preto novo também, tá? Preto velho, e tem branco velho e branco novo. Então, é isso aí. Vamos esclarecer isso tudo. Eu já disse, vou repetir. Se eu já disse, eu vou repetir, claro. Eu nasci ortodoxo, cresci ortodoxo. Depois, quando viemos para o Brasil, aí cresci enquanto meu pai me levava na igreja ortodoxa grega, tudo bem. Depois catolicismo, depois frequentei Umbanda, depois kardecismo e segui outras linhas. Hoje eu não frequento absolutamente nada. Pertenço a tudo sem estar ligado a nada hoje. Mas eu acho muito interessante e tenho muita saudade porque me agradava. Como hoje, se eu ouvir um ponto, que nós vamos falar sobre ponto, o que é também, né? Ah, tá. Se eu ouvir um ponto, vai me agradar. Eu tenho saudade, e eu não conheço ninguém que tenha passado pela Umbanda, vamos dizer assim, que não tenha saudade daquilo. É interessante. Ou foi ou é ou será. Exato, é interessante isso. Ô, espectador, deixa eu só fazer uma coisa. Pode fazer. Deixa eu só te falar uma coisa. Você percebeu que ele nem me cumprimentou na entrada do programa aqui? Tu tá de sacanagem. Eu não te dei a palavra ainda. Eu só tô dando a entrada aqui. Eu faço isso e tem muita gente que reclama. Fala, pô, você fala mais que o convidado. Ô, Grego, como é que tá, querido? Bem? Muito legal. Que bom. Seu Flávio. Não, mas aqui é um programa de entrevista, não é palestra. Isso aí já foi pra muita gente. Né? Tem muita gente que reclama que eu não deixo o convidado falar, que eu intercedo muito, mas tem que ser assim. Mas tem que ser, claro. Tem que perguntar, pô. Você está na posição de espectador. Claro, né? Se fosse palestra é outra história, vai dar palestra em outro lugar. Então é isso, eu não vejo alguma pessoa que tenha passado por lá, agrada muito, aqueles ritos, é uma coisa muito, só quem foi é que pode dizer, né? Aquelas danças, aquele ambiente gostoso, os atabaques, as músicas, o próprio incensário, sei lá que tipo de ervas que usa, as ervas que usa. Então é uma coisa muito agradável, muito agradável. O que é isso? Não faço ideia. Se isso é alguma empatia que você tem com aquilo, também não faço ideia e nem me interessa. O importante é você se sentir bem. E o importante, já disse como é que é o nome dele lá? O guru lá, o tibetano, meu Deus, Dalai Lama. Ele falou, qual é a melhor religião? É aquela que você se sente Exatamente, bem. Que nem vinho. Perfeitamente, então é isso aí. Então, Flávio, é um prazer recebê-lo aqui. Agora, viu só? Você é precipitado, né, rapaz? É bom receber você aqui. Tanto é que quando apareceu o assunto, falei, vou ligar para o Flávio. Você viu? Você falou, não sei o quê, que bacana que você me convidou. Então é isso, eu acho que é bacana, você tem toda a condição, porque você é um... Eu fui consagrado, ou sagrado, Babalorixá, em 1975. 75? Quando eu tinha 20 anos de idade, tá? E desde essa época eu fui consagrado, fui feito no santo, como eles dizem, né? Sim. Pelo meu querido e amado, já falecido Pai Maro de Oxóssi. Ele me deu a coroa na cerimônia. E, bem, por conta das circunstâncias, enfim, eu acabei não seguindo carreira como dirigente, mas militante permanente ao longo desses 41 anos, 50 anos. 75?
Não, eu tô com Não, 76. você não. O ano que você foi. Ah, tá, pois é. O Foi em 75. Não, 70, nossa, faz muito eu estava com tempo. 20 anos de idade. Então, desse período para cá, eu sempre, desde os 14 anos, dedicado à doutrina espírita, né? Fui carregado pela mão da minha tia. E também de uma família católica, apostólica, romana, praticante. A minha avó queria que eu fosse para o seminário, eu ia ser um padre. Não ia dar certo. Não, né? Não ia prestar. Padre Flávio não ia dar certo. Não ia prestar. Tá tudo certo assim. Tanto é, para você ter uma ideia, Grego, tanto é que nas primeiras manifestações dentro do ambiente do Ilê, do terreiro, eu vou falar terreiro porque todo mundo sabe conhece essa palavra. Uma das primeiras manifestações que a gente chama manifestação de esquerda, foi um sacerdote e que hoje nos acompanha, nos orientando. E é um sacerdote, é um padre. É o teu guia, digamos assim. Vamos dizer que seja assim, nos acompanha prestando seus serviços no âmbito espiritual. Vamos começar pelo começo, já que você falou que você é um babalaorixá. Babalorixá. O que é um babalorixá? Tem o babalaô e o babalorixá. Então vamos dizer que a palavra baba, tá? E no Yorubá são as duas sílabas tônicas. Yorubá é a linguagem africana, né? Isso. Vamos fazer um Vamos lá, pode então. por onde você quiser. O Yorubá é a língua falada pelos Yorubás, tá? Ou Yorubanos. É um conjunto de etnias, tá? Nigéria, Togo, Benin, Serra Leoa, enfim, é uma região, na região meridional da África, tem um grupo étnico. Eles não são organizados como o Império Romano, por exemplo, como o Império Celta, Império Grego, nada dessas coisas, mas são etnias que se interligavam nas suas inter-relações até comerciais. E que dali surgiu uma língua que ela até 1980 ela não tinha uma transliteração não era uma língua escrita, ela é uma língua de tradição oral. E essa língua, enfim, e dentro do contexto dessa língua existe a forma pela qual aqueles que são os sacerdotes e dirigentes de uma tribo especificamente, utilizam esta língua não só para se comunicar dentro do contexto de comunicação, mas também é a língua com que eles falam com as divindades. É a língua dos orixás. A língua dos orixás, perfeito. Presta atenção. Então, dentro de um, vamos dizer, de uma casa de santo, trazendo já para o culto, né? Existem três personagens importantes. O Babalaô, que cuida do destino das pessoas. Vou explicar em seguida. O Babalorixá, que cuida dos aspectos espirituais. E é também a Ialorixá. Iá é mãe, Baba é pai. Então, a Ialorixá ou a Babalorixá é aquela pessoa que é a mãe de santo ou pai de santo que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar. Tá? Então, existe dentro do movimento umbandista um pequeno errinho sintático que a gente toma. Quem é a babá do seu terreiro? A babá é a mãe Tânia de Iemanjá. Quem é a babá do seu terreiro? Então, a palavra babá acabou ficando um ajustamento para a mãe. Sim, quando seria, na verdade, o pai, né? O pai, né? Bom, feito... Então esse é o indivíduo que cuida dos aspectos ritualísticos da casa, né? Das relações com todo o aspecto ritualístico. O Babalaô, começando por ele, é aquele indivíduo que, quando a criança... Isso estou dizendo dentro de uma comunidade iorubana. Claro. A partir do momento que a criança nasce, a mãe leva essa criança, nos primeiros 7 dias, para o Babalaô jogar para essa criança. Jogar o quê? Búzio? Ifá. Ifá. Que é um jogo com 4 contas, lado a lado. Isso é uma das coisas mais surpreendentes da doutrina grega. É uma coisa super legal. Se você combinar 4 contas, 4 a 4, isso vai dar 256 combinações. Tô falando de matemática. Sim, tá. 256 combinações é um trecho de um DNA.
Tá. Uma carreira de um DNA com as suas 4 bases nitrogenadas, para quem conhece um pouco de biologia, adenina, guanina, citosina e tiamina. Aquelas 4 bases nitrogenadas, quando elas se entrelaçam, quando elas se combinam, ela vai formar um trecho do DNA que vai dar cor do cabelo, cor dos olhos, textura, tá. Inclusive um status funcional de como esse organismo funciona. Aí começa a história. Ele vai fazer esse jogo algumas vezes e vai, através do jogo, fazer o sequenciamento do DNA da criança. Grego, eu estou falando de 14 mil anos de história. Beleza, mas o que é esse, essa conta é constituída do quê? Da leitura de como essas conchas caem. Se cai são conchas. São sementes, né? Sementes, são quatro sementes. Sementes específicas? Sementes específicas. É a hora que elas caem, cada culto tem uma semente. Alguns jogam até com pedras, né? Com cascalhos e tudo mais. Mas ao jogar, a probabilidade dela cair a probabilidade de cair de virada para cima ou virada para baixo é de 50%. Claro. Tá certo? Então são 8 possibilidades, né? 4 elevado à oitava, todas Perfeito, essas possibilidades. Pois bem. E ele faz isso várias vezes. Para que isso? Para dizer para a mãe: olha, mamãe, o seu filho. Ele não vai dizer, nós estamos falando de 14 mil anos, tá? 15 mil anos. O seu filho não tem não tem esse, mas o seu filho é filho de Oxalá. Ele é capaz, então, de identificar isso no jogo. Tá. É para isso que ele nasce. Ele nasce, cresce, treina a vida inteira. Esse é um babalaô, ele não incorpora, ele não dá passagem para santo, nada. Tá. Ele só cuida do destino das pessoas que são nascidas. Entendi. O que ele vai fazer com isso? Interessante, eu não sabia disso. Não, esse trabalho foi feito por um médico aqui na República Dominicana e depois em Cuba. Um trabalho lindíssimo sobre isso, cara. Então, o sequenciamento do DNA, a caída do jogo e o tipo de... Então isso é ciência, cara. Tá. Não estamos viajando na maionese. Mas eu não sabia desse que as mães levavam as crianças para fazer esse jogo. Sabe por quê? Porque ele vai dizer para aquela mãe qual é o orixá que canta na coroa daquela criança. O que significa isso? Qual é o traço de personalidade daquela criança? Como é que aquela criança sente? Como é que aquela criança pensa? Como é que aquela criança se comporta? Como é que ela irá pensar, sentir e se comportar ao longo da sua vida? Lembra que o Jaime contava sempre, o Jaime Dalmau? Claro, sentir, pensar e fazer, se comportar, né? Exatamente. Pensar, agir e sentir. Exatamente. Então, essas três que tem a ver com... Tô vendo, logo que você falou, me liguei nele. Eu falei, solar, né? Que é o Sol, o ascendente, a Lua. Isso, então, tudo... exatamente. É igual isso. Tá. Só que ele faz isso utilizando um outro recurso divinatório. Tá? Divinatório não tem nada a ver com adivinhatório. Exatamente, Por favor, diferente, tá? hein? Divinatório. Tá? Ele capta alguma coisa que é divina naquele indivíduo. Daí para frente, ele vai falar para a mamãe: olha, mamãe, o seu filho tem esta característica. Para ele dizer isso para uma mulher, para uma mãe com poucos recursos cognitivos, é muito mais fácil dizer que ela se parece com uma divindade. A divindade ela já conhece, que é mítico, tá no contexto. Isso. Tá? Então, isso. Oxalá, Xangô, Oxóssi, Inhaçana... Nós já vamos falar daqui a pouco sobre isso. Já vamos esclarecer isso. Cada um deles tem uma característica. Por exemplo, os filhos de Oxalá. Os filhos de Oxalá são pessoas que têm o aparelho digestivo bastante comprometido. Já nasce com esse comprometimento no aparelho digestivo. São pessoas que têm que comer comida mais branca, comer o milho, comer o peixe, comer ave de pequeno porte, de preferência ave fêmea, milho branco, não pode comer pimenta, não pode comer comida condimentada. Então, o babalaô que está cuidando do destino daquela criança vai dizer: mamãe, o seu filho tem quizila com esse tipo de alimento. Não se ajusta a esse tipo de alimento. Anota aí, quizila. Tem confronto com esse tipo de alimento. Incompatibilidade. E aí, incompatibilidade. Pronto. Quizila, incompatibilidade. Perfeito. Então, aí começa a história, Grego, que nós vamos ver lá nos centros depois, no mundo contemporâneo, as comidas de santo. Então ele vai passar essa informação para Ialorixá, ou para o Babalorixá. Então agora eu vou cuidar do seu espírito. Sabendo que você já tem
uma boa constituição, já sabendo da sua constituição física, psíquica e mental, eu vou cuidar agora do seu espírito. Eu vou assentar o seu espírito para que ele se manifeste nesta existência. Este é o conceito sintético e analítico do culto iorubá. Mas para isso, só para interromper um pouquinho, isso não quer dizer que essa criança vai ter que desenvolver, vai ter que fazer isso ou aquilo, né? Não. É só uma identificação. É só uma identificação. Perfeito. Então, você, Grego, você tem um tipo característico, eu não vou falar o teu santo aqui, tá, mas ninguém tem o... Mas você tem um tipo característico e se você sabe disso, se você sabe dessa condição, você vai se alimentar de um determinado jeito, você terá algumas práticas corporais de uma determinada maneira, o seu momento de meditação e oração vai fazer esse tipo de ativação e as suas relações de amizade e afeto terão isso. Pronto, você não precisa nem dançar nem cantar pro santo agora, você não precisa ir para lugar, porque o teu espírito naturalmente se manifesta nessas condições. Você já vem com essas tendências. Isso. Perfeito. Quando não, o que é que você faz? Você se ajusta a um grupo que pode facilitar isso para você. Perfeito. E aí você vai para o culto. Aí surgiram todos os movimentos. Brilhante, isso mesmo. Bacana como você fez a condução. Isso aí. Sinteticamente, muito essa bom. é a noção. Bom, o que acontece agora, o que acontece no mundo contemporâneo hoje? Eu sinto muito, tá? Eu sinto muito. Por exemplo, aquelas religiões que incitam a briga e que sabe, que o inimigo, eu tenho o inimigo. O seu é melhor que o meu. O seu é melhor. Então, eu vou falar uma coisa para você, eu vou utilizar uma frase do irmão Álvaro lá do CAPC. Se a sua religião está incitando a violência, bacana, ele troca postou de isso religião. Antes de Troca de ontem, religião, foi genial, cara. exatamente. Se está incitando a violência, troca de religião. Troca Se ela porque não é identifica boa. que você tem muitos inimigos, troca de religião. Vai para um lugar onde você tem amigos, cara. O Grego, eu tenho certeza absoluta que tem uma meia dúzia de pessoas que não gosta de você. Pô. E eu tenho certeza que umas 7, 8 também não gosta de mim. Com certeza. Cara, eu afirmo para mim e para ti, nós não temos inimigo. Nós temos pessoas que talvez não incitamos. Não cruza o santo, como a gente cruza o diz. santo, porra, mas nós não temos inimigo, É cacete. isso mesmo. A gente tá de boa, não estamos aqui incitando ninguém a fazer. Então, algumas doutrinas fazem isso, principalmente conosco, que somos cultuadores dos orixás. Nós somos inimigos dessas doutrinas. Eu sinto muito, tá? Eu sinto muito. Nós somos inimigos dessas doutrinas. Eu pena. sou, nessa hora eu me coloco como babalorixá, ou como dirigente, ou sei lá, eu não sou dirigente umbandista, não. Eu tenho eu estou vinculado ao movimento umbandista. Eu para algumas pessoas talvez seja inimigo. Que pena. Tudo bem, cada um, né? Que pena. Deixa cada um no seu processo, como eu digo. Não me queira como inimigo. Eu vou rezar nas tuas costas. Era só o que faltava, não. É tão fácil viver bem, né? Claro, Puxa lógico. Puxa Se tu vida. não tá afim, não tá, porra, cara, dá boa, vai lá. Segue o seu trecho. Segue isso aí. Todo mundo tem direito de ser feliz no seu Com lugar, certeza. né? E a Umbanda, o Candomblé, todas as doutrinas de matriz africana agora, Grego, falando sério mesmo, cara, nós recebemos todos de braços abertos. Nós não fazemos distinção de quem quer que seja. É preceitual, é do culto. Eu respeitar você pelo que você é. Eu tenho que te reconhecer pelas suas virtudes. Se você é filho de Oxóssi, ou filho de Xangô, e eu sou filho de Ogum, filho de Inhaçã, seja o que for, tá? As nossas convergências é que vai levar-nos para um processo de crescimento mútuo. Eu preciso de você para que eu cresça. Você precisa de mim para que você cresça. Nós dois juntos temos uma responsabilidade muito grande no ambiente em que nós vivemos. Olha o que nós dois estamos fazendo para essas pessoas que estão nos assistindo. Eu tenho certeza absoluta que isso tem um valor inestimável para algumas pessoas. Pode ter, pode crer. Eu não tenho dúvida disso. Eu não saí eu não me desocupei das minhas coisas hoje para estar aqui para estar de sacanagem. Te agradeço. Eu tenho outras coisas para fazer. Claro. Tá? Claro. Então, este é uma das coisas que a gente deve cultuar. Isto é preceitual dentro do santo. Antes de você dar sequência... Ser umbandista dentro do terreiro é fácil.
ser um bandista fora do terreiro é um pouquinho mais difícil. Ah, isso aí também é. Assim como outros caminhos é igualzinho, né? Na prática a teoria é outra. Né? É isso aí. Falam muito, antes nós vamos falar, eu quero que você fale sobre cada uma das entidades, o que é um orixá, tudo isso aqui, mas espera um pouquinho. Eu quero te perguntar antes, muita gente fala, eu já passei por isso, e posso falar, porque eu passei. Eu não posso defender tudo porque eu não sei de tudo. Mas dizem que algumas dessas pessoas que não cruzam com a doutrina, vamos dizer, com a Umbanda, com esse tipo, dizem que é o astral baixo, que é a mais baixa das coisas, que seria uma coisa bem densa. O que você tem a dizer sobre isso? Espera um pouquinho, deixa eu entender a pergunta. As pessoas que... A maioria das pessoas que não militam dentro da Umbanda, exatamente, tá, ou do animismo, do espiritismo, assim tudo, certo, usam como argumento que são energias ruins, são energias do mais denso que pode existir. A maior densidade, quer dizer, fala-se e nós vamos falar aqui também, fala-se de umbral. Quando você fala de umbral, todo mundo pensa a casa do capeta, todas aquelas coisas horrorosas que... Para não falar outra casa. Não, exatamente. Então, dizem que é o que mais é o mais denso. Existe o denso e existe o sutil, né? Você sabe bem. Por que existe essa impressão e por que existe, você não pode dizer, porque é a opinião de cada um. Mas o que você diria para que... O que faz com que as pessoas pensem perfeitamente. Por que elas pensam assim e qual é a verdade sobre esse aspecto? Nós temos necessidade, o mundo espiritual, as 7 linhas, que nós vamos falar das... Nossa, tomara que vamos ver se a gente vai ter tempo de falar isso tudo, né? O que são as 7 linhas, tudo isso aqui? Todo mundo nasce médium. Médium significa intermediário. É a capacidade que nós temos de nos contar com nós já conversamos sobre isso numa vez anterior. Então não significa necessariamente que eu tenho que incorporar, fazer aqueles trejeitos. Não, absolutamente. Não. É um intermediário, pode ser com qualquer coisa. Então é necessário você ter consciência desses reinos, que muitos consideram densos e baixos. Que importância eles têm na nossa vida? Pois então, vamos por partes, como dizia Jack, o Estripador. O Estripador, Olha só, quando você não conhece alguma coisa, é natural que você faça um julgamento daquilo. E esse julgamento é baseado nos seus preconceitos. Se você é uma pessoa, eu já vou na lata, tá? Se você tem uma formação evangélica pentecostal, eu posso afirmar para você é preconceituoso. Desculpa, eu estou me responsabilizando pelo que você fala, tá? Claro. Pelo que eu estou falando, tá? Existe um preconceito nesse... Por quê? Porque a mediação do processo ligado a questões espirituais se baseiam explicitamente em trechos específicos do Antigo Testamento, principalmente do Evangelho de Oséias. Oséias era um ignorante, mas era um profeta. Então, todas as vezes que você olha para o outro e faz um julgamento com base nos seus preconceitos, desculpa, você está equivocado. Tá? Então, quando você não sabe, quando não sei uma coisa, eu pergunto. Eu já caí do cavalo um monte de vezes. Claro, pô. Puta, com pré-julgamentos. Claro, nossa, eu também, nós somos assim. Nossa, então, eu quando não sei uma coisa, eu vou perguntar. Eu quero que alguém me explique, que alguém me ensine. Isso aí. Então, por exemplo, essa nossa função agora é de dar o esclarecimento. Então, dentro do culto, quando você não sabe, você faz julgamento. Então, dentro do culto do candomblé, o molocô, a maziangola, umbanda, todos aqueles movimentos religiosos cuja matriz é uma matriz africana, que veio para o Brasil especificamente, que é cultuado em outros tantos países hoje, nós temos 300 milhões de adeptos do movimento da cultura iorubá. São 25 milhões de falantes fluentes em iorubá no mundo. Tá? E 300 milhões de adeptos da cultura iorubá. Pois bem, muito bem. Então aí, o que tem nessa cultura de tão importante? Ela diz o seguinte, que nós nascemos sobre influxos divinos. Cada um de nós tem uma personalidade, como disse no começo, nós agimos, pensamos e sentimos de um mesmo jeito. E para identificar esse aspecto virtuoso e até vicioso em nós, criou-se um arquétipo para designar os 7, são muitos, mas eu vou dar os 7 que todos nós conhecemos. Isso. Todos nós somos uma pessoa que temos fé.
A fé está ligado a um personagem mítico, Oxalá. Opa, que maravilha. Você começou onde eu queria. Vamos lá. O segundo não segundo de menor importância, aquela que é o trono da geração, que é a mãe geradora. Oxalá seria Deus, né? Oxalá seria Jesus Cristo. Jesus, tá. Jesus, ok. Iemanjá, a mãe geradora, Nossa Senhora dos Navegantes. Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes. Okay. Já estamos fazendo sincretismo. Não, beleza. Com outro. E associado com o quê? Com... Iemanjá é a mãe geradora. Mãe geradora, tá. Fé, o primeiro é fé, né? Que você falou. Fé, geração, amor. Amor, tá. Amor. Amor é a capacidade que nós temos de compreender o nosso semelhante, tá? É personificado por Oxum. Oxum, amor. Tá. Amor, a beleza, o encanto. Mamãe, né? Mamãe. É uma mãe amorosa. Tá. Você já percebeu que cada um desses influxos tem um caráter mais masculino, mais feminino, muito embora o caráter masculino do amor, existe o caráter masculino do amor, existe o caráter masculino da geração, existe o caráter feminino da fé. Justiça. Justiça é Xangô, o grande rei. Tá? Personificado pelo sincretismo católico por São Jerônimo. Depois nós temos a lei, a espada da lei, Ogum, personificado por São Jorge o guerreiro, com todos os seus elmos e defesas e tudo mais. O conhecimento é o conhecimento, o saber, a instrução, o professor, o instrutor, Oxóssi, que é personificado por São Sebastião. Tá? Por causa das flechas. Não tem muito a ver, mas Oxóssi é o caçador, ele tem o arco e a flecha. Sim. E aí já, arco e flecha, então vai, São Sebastião. Quem tem flecha é São Sebastião, já engata nele aqui e ficamos por aqui mesmo. Vamos lá. Bora lá. É verdade isso que eu estou falando, tá? E depois, Nanã, que é Nossa Senhora da Conceição. Nanã é a mãe transformadora. Nanã. Transformadora. É aquela mulher, a mãe das águas paradas, da transformação. E depois da evolução, que é Obaluaê, que é aquele orixá coberto de palha. É isso. Isso, personificado por São Lázaro. São Lázaro, Obaluaê, São Lázaro. Obaluaê, São Lázaro. E, gente, eu fiz aqui um claro. resuminho breve para que você consiga compreender o que é uma manifestação divina e um sincretismo com os santos. O que a doutrina católica fez? Exatamente isso. Quando colocou os santos dava a santificação a Santo Antônio, São Jerônimo, Nossa Senhora, São Jorge, enfim. Esta santificação facilita muito mais para a nossa compreensão, para o nosso entendimento, para a nossa cognição, eu reconhecer alguém que arquetipicamente se parece comigo. Entendi, claro. O arquétipo ele é muito mais, se comunica melhor comigo. Perfeito. Então nós vamos fazer o seguinte, Santo Antônio é um grande orador. Um grande evangelizador. Eu nasci, minha avó me entregou para Santo Antônio como eu sou afilhado de Santo Antônio. Sim. Então, para mim, a figura do Frei Antônio, de Santo Antônio, é sempre uma figura que quando eu me remeto a ele, puxa vida, eu estava vindo para cá agora, eu fiz uma oração matinal. Claro, me acompanhe, me oriente. Me inspire para que as pessoas ao me ouvirem possam, sabe, receber essa boa nova, o evangelho, através de ti, meu capitão. Guardião, né? Você sabia que Santo Antônio estava na folha de pagamento do Exército Brasileiro, da mesmo? família real, durante um bom tempo? E olha, Santo Antônio desencarnou no século XIII. Ele era o patrono do Exército português. Quando a família real veio para cá, ele entrou como capitão, tinha o soldo como capitão na folha de pagamento do Exército. O Santo Casamenteiro. Cara, eu queria saber quem foi a encalhada que achou que Santo Antônio era casado. Santo Antônio é um erudito, gente. Santo Antônio é um homem das letras. Você sabia essa história do casamento dele, né? Não sabia não. Ele era um filho de pai rico, né? Sei. E a devoção dele por Maria era uma devoção, eu falo que era uma devoção virginal, mas eu acho que ele nutria por Maria um amor platônico. E eu acho isso muito bonito, porque o amor em todas as suas manifestações é maravilhoso. E como se o menino Jesus no colo dele, no momento da transfiguração na clausura, o lírio branco denominando a pureza e o menino no seu colo, é como se naquele momento
a virgindade de Maria, tivesse dado a ele, através do amor platônico e virginal que ele também deu a ele um filho. Entendi. Ele como se ele tivesse um filho com Maria e carregou no colo o evangelho desde pequenininho e foi transformando o evangelho na coisa portentosa que é o evangelho do Cristo Jesus hoje, através dos inúmeros discursos de Santo Antônio. O Santo Antônio era fodão, velho. Era. Não acaba com a fantasia das pessoas. Era. E um excelente, um exímio cozinheiro, tá? Ele era contemporâneo de São Francisco. Já pensou São Francisco e Santo Antônio conversando? Santo Antônio esporrento do jeito que era. E o Francisco, não, Antônio, pois é, nós precisamos ser condescendentes. Porra, Antônio, estão metendo porrada nos nossos irmãos lá no norte da Europa, cara. Vamos... Enfim, só para suavizar um pouco. Então, esta questão sincrética traz claramente a intenção do povo iorubá, do povo do Candomblé, depois mais especificamente no início do século XX, o pessoal da Umbanda. Esse sincretismo facilitou muito, primeiro, o trânsito dos nossos irmãos negros africanos nas fazendas. Que era uma forma deles manterem a própria tradição deles, né? Lógico, e foi feita essa identificação. Então, essa é a realidade dos fatos. O que é que pega também, remetendo-nos a uma questão anterior, Grego, é com relação àquilo que é, mas isso aí é coisa de menos-valia. Denso. Denso e tudo. Quando fala de sacrifício animal. Cara, quando fala de sacrifício animal, as pessoas sapateiam. Bom, eu não sei a que hora que você está assistindo isso, mas provavelmente você que comeu hoje um filé de frango, ou mesmo uma picanha fatiada, um filé acebolado, alguma coisa, eu posso te assegurar que dependendo de onde você comprou essa carne, ela foi morta com requintes de crueldade. Dentro do culto ao santo, nós não podemos, ao preparar um animal para ser sacrificado, o sacro ofício... Sim, sacrifício. Sacro ofício, no momento, ele vai ser sacrificado, ele não vai ser violentado. Então, eu faço alusão aqui à farra do boi aqui em Santa Catarina. O que se faz depois de você produzir aqueles momentos de violência, em que pese o fato de ser a tradição do local? A violência, incitando o boi à morte, chicoteando, batendo, fazendo. A carne se contamina com um elevado grau de... Nossa, adrenalina. De adrenalina. Tudo. O que é que eles fazem com o boi depois? O sacrificam com crueldade. Crueldade, claro. E depois comem essa carne. Isso. Essa carne está altamente contaminada. As pessoas que comem essa carne passam uns 2 ou 3 dias incitados com uma ira, com uma raiva, com um sentido de morte. É impressionante isso. Por outro lado, meus amigos, minhas amigas, telespectadoras, dentro do culto ao santo, quando nós preparamos um animal para ser oferendado dentro de um altar de sacrifícios para homenagear um filho de santo que está se tornando um sacerdote, que está passando pelo seu aspecto de evolução sacerdotal, nós temos o cuidado de manter esses animais muito bem alimentados, com tranquilidade, com conforto e com... Eles serão sacrificados depois de pelo menos 24 horas de jejum destes animais. Eles terão um tempo para diminuir os seus níveis adrenérgicos para 0. E a pessoa responsável pelo sacrifício desses animais nasceu já de primeira idade responsável por isso. Ele vai passar a vida inteira dele sendo treinado para ser o que a gente chama Ogã de faca. Ogã, tá. Ogã, esse menino vai nascer. Primeiro que ele vai estar com um Ogum muito bem aspectado no céu. Ele tem a mão de faca. Ele é o grande cirurgião. Ele é o indivíduo, geralmente é homem que faz isso. Tem mulher também, mas mais é homem. Ele é responsável por fazer as incisões nas áreas específicas dos animais para que eles não sofram. Se você foi a um culto, se você foi a uma cerimônia, aonde os animais gritam, urram,
piam com dor e com sofrimento, pode ter certeza, ali não é um lugar que se cultua isso. Então, ao fazer o sacrifício desses animais, recolhe-se aquelas partes, por exemplo, a cabeça, as patas, o quarto dianteiro, o quarto traseiro, faz-se algo oferendado no altar e o alimento é preparado com muita cerimônia, e esse alimento, com todas as suas partes, o víscero, o sangue, a carne, enfim, é oferecido para o adepto naquele momento como uma oferenda, como uma honra àquilo que ele está. Porque aquele alimento, como eu disse no começo, é o alimento adequado para que o seu pensar, o seu sentir e o seu agir estejam exatamente adequados. Tá? Então, este é o sentido do sacro ofício. Muita gente deve estar pensando agora aqui, que está nos assistindo, que fala, puxa, não era necessário nada disso, por que se faz esse sacrifício? Por que é o sacrifício? Eu vou lembrar aqui também que qualquer religião que você veja, até a maior delas, que é a católica, né? Uhum. Você vê que no passado, ali na história, na Bíblia, vamos dizer assim, tinha sacrifício de monte. Sim, claro. Então ninguém pode falar mal de sacrifício. Mas agora, por que o sacrifício? Qual é a necessidade? Eu tenho uma notícia para te dar, Grego. Então me dá. Que é o que estão me perguntando. Tranquilo, eu capto tudo aqui que estão querendo perguntar. Por que a necessidade disso? Eu tenho uma notícia para te dar e para te dar também. Para você viver, alguém vai ter que morrer. Isso é verdade. Porque, não é inexorável. Né? A nossa condição existencial planetária, eu não sei em Júpiter e em Netuno como é que é. Aqui é assim. Mesmo a você planta, vai, né? Exatamente. Planta, se você tirar uma cenoura do matou a cenoura. Matou a cenoura, com certeza. Ela tem um axé enquanto está ali. Você vai se alimentar desse axé. Ela vai transferir essa energia para lá, tá? Então, se você captura essa cenoura de qualquer jeito, faz e não tem nenhum cuidado com o preparo, não é muito diferente de você esquartejar uma galinha ou ensanguentá-la. Tem que te dar razão, não tem, é inquestionável. Então, isto é uma questão ética, é uma questão moral até. Tá. Porque, olha, gente, para que eu viva, alguém vai ter que morrer. Para que você viva, alguém vai ter que morrer. Tem pessoas, tem adeptos dentro do santo que são necessários apenas um animal pequeno numa oferenda. Se você me diz, é desnecessário isso? Não. É necessário. É necessário. Faz parte do rito. Isso é preceitual. Se você discorda disso, isso é uma questão pessoal sua. Dentro do nosso movimento, dentro daquilo que é preceitual, é assim que é feito. Por favor, nos respeite. É simples assim. É a mesma coisa que eu convido você para ser sócio de um clube. Ô Grego, nós temos um clube de campo aqui e tal, não sei o quê. Você é sócio do clube. Só que você não pode andar sem camisa. Pô, mas como é que eu vou jogar? Como é que eu vou nadar? Não pode andar sem camisa. Pô, mas como é que eu vou nadar sem camisa? Isso não tem nexo isso. Bom, para você ser sócio do nosso clube, você vai ter que andar de camisa, não pode andar sem camisa. Essa é a regra do nosso clube. Religião não é diferente, cara. Doutrina não é diferente. Preceito doutrinário não é diferente. Então, você pode não concordar, mas dizer o certo e o errado está muito ligado a princípios éticos e morais, já diziam os nossos filósofos gregos. Então, eu não me coaduno com qualquer tipo de requinte de crueldade, de jeito nenhum. Não, isso para mim não, porque é um ser que está, naquele momento, ofertando a sua vida e transferindo o axé dele para mim. Assim como uma cenoura, uma beterraba, um frango. Você usou uma palavra aí que é muito usada. O que é o axé, hein? Que todo mundo axé fala. É energia, é o energia vital, prana, maná. Tá, é o nome que se usa. É o nome que se dá para isso que se precipita do céu, tal qual uma chuva delicada que se impregna nos alimentos de uma maneira e é transformado, que se impregna nos axé, alimentos. Prana. Podemos dizer, então tá. Prana. Outra, ok? Tá. Orixá é a vibração de coroa. Axé é a energia. Ok. Certo? Vamos falar um pouquinho, Flávio, das entidades agora. Eu vou numa casa espírita, num centro de Umbanda, vamos dizer assim. Cada dia parece... Existe dia das entidades ou não?
Gira de preto velho. Gira de preto velho. Então, Eu queria ir numa gira de preto novo, cara. Eu nunca vi de preto, só de gira de preto velho. Fala um pouquinho sobre isso, sobre esses dias, por que esses dias, Tá por que certo. essa vibração. Ok. Bom, primeira coisa, vamos o que ir- cada um faz. Tá, o que cada isso um aí. faz. Vamos entender primeiro a diferença entre orixá e Egum, orixá e entidade espiritual. Sim. Orixá é uma vibração de alma, então nenhum adepto recebe o orixá. Ele já nasce com ele, então de tempos em tempos ele manifesta. Hoje tem gira de orixá. Tá? O que é uma gira? É uma cerimônia onde os adeptos todos vão manifestar os seus orixás através do canto e da dança. O Ogã que toca o atabaque, que faz o ritmo, ele produz uma ação anímica naquele indivíduo que faz com que o seu agir, o seu modo de agir naquele momento, através da dança, ele vai manifestar... É o que dá liga, né? Que dá liga, Exatamente. que dá pegada. Dá pegada. É interessante. O tambor é foda, velho. Dá uma boa, velho. O pau pega e não alivia. É mesmo. Ah, cara. Muito bem. Aí você, Muito interessante nesse momento, todas as pessoas que fazem parte da assistência, os demais membros da comunidade, se sentem atingidos, flechados por essa vibração que encanta a todos, através da música através dessa expressão corporal manifestada do orixá. Então, orixá não baixa, orixá não incorpora, orixá é uma manifestação de alma. Olha que legal, olha que Isso é bonito. interessante. É. Ah, isso é preceitual. Ah, eu recebi Ogum, eu recebi Iemanjá. Não, você manifestou Iemanjá, você manifestou Ogum, manifestou Oxóssi, manifestou... Então, cada um dos orixás tem um trejeito, tem um movimento, tem uma pegada. E essa pegada, nós vamos nos remeter às mais diversas tradições. Um tipo específico de movimento do corpo, eu tô meio aqui, parece uma viadagem, mas não é não. Você vai fazer um movimento assim... Você vai cortar isso, Guilherme? Não vou. Não, deixa passar. Não vai. O telespectador sabe o que é isso, pô. Não, eu me divirto com a sua espontaneidade. Vamos lá. Aí, nesse momento, é a hora que você vai ver na cultura hindu, nas próprias práticas corporais de Tai Chi, todo e qualquer movimento tem a ver com essa expressão de alma. E no candomblé, na umbanda, molocô, agora não é diferente. Ok? Ponto. E o que aconteceu no início do século, aqui no Brasil especificamente, que é uma expressão mais consistente, que foi a Umbanda, que ela teve a capacidade de misturar ou sincretizar, ou fundir os preceitos da doutrina espírita, kardecista, com os princípios da cultura ameríndia e da cultura iorubá. Ok? Ponto. O que acontece quando você faz o culto ao orixá, uma cerimônia? Todo o ambiente fica como se fosse um cenário. Um cenário. Você coloca algumas cores específicas, você faz uma alusão a algum sentido da natureza. Você vai falar também? Você vai falar de Oxalá, você vai colocar algumas formas cristalinas. Você vai falar de Oxóssi, que é o caçador, aquele que caça as almas perdidas na escuridão da selva da ignorância, com uma única flecha. Então você vai adornar o ambiente, por exemplo, com algumas palmeiras, com algumas... Entendi. Tá? Então você coloca a cor verde. Tudo isso tem a ver com um cenário anímico que induz o indivíduo a fazer isso. O que aconteceu a partir dos anos 10, dos anos 30, dentro dos terreiros das casas de Umbanda? Começou a vir uma manifestação de um escravo, de um índio, de um caboclo, de um boiadeiro. O que aconteceu então? Mas essa nomenclatura que você deu é exatamente isso ou não? Exatamente isso. Vai vir um baiano, vai vir um caboclo mesmo, um caboclo que a gente conhece, aquele lá, um preto velho, o que fuma o cachimbo, todo mundo me diz, eu como sou, Flávio, você não tem um preto velho no seu jutô? Não tem. Mas não tem que ter, não tem que ter. Não tenho, gente. Imagina, uma entidade que me atende com toda a generosidade do mundo é o Jeremias. Ele é um boiadeiro, ele nasceu em Goiás. A história dele começa em Goiás. Essa história de... Você não vai perder o fio da meada, né? Não. E esse negócio das 7 linhas aí, como é que é isso? Tem ou não tem? Tem, uai. As 7 linhas. Mas elas não precisam se manifestar necessariamente. Não então. Necessariamente, cara. Então o que acontece dentro voltando para esse outro estágio do processo.
O culto aos orixás é uma cerimônia que eventualmente tem convidados, mas não tem consulta. O culto aos orixás, o culto às entidades, aos eguns, como é dito no candomblé, que é o preto velho, caboclo, baiano, boiadeiro, seja o que for, né? Agora deve estar começando a gira do pessoal da Bolsa de Valores, que já está morrendo gente que está fazendo parte Ele não podia ficar quieto mesmo. O pessoal da TI, tudo cheio de computador em volta do terreno, né? Exatamente. Tablet, as entidades se comunicam com tablet. As próximas entidades. Já tudo com tablet. Então você ambienta o local com elementos alusivos a essas entidades. Por exemplo, se você vai, o espaço destinado aos nossos irmãos escravos que desencarnaram sob condições até de crueldade e tudo mais, essas entidades eram entidades muito simples, que tinham um caráter de relação extremamente amorosa. São indivíduos que são entidades que, quando manifestadas, nos incitam predominantemente à fé. Então é uma vibração que, via de regra, não é sempre, via de regra, tem a ação ordenativa de Oxalá. Lembra que o Oxalá, personificado por Jesus, que tinha a ver com a fé? Então, essa irradiação do orixá no âmbito do culto agora, leva o indivíduo, ao se sentar na frente daquele médium que está ajustado a essa vibração, manifestada ou por uma entidade espiritual específica. Atenção agora, olha aqui, presta atenção aqui. Ou por uma entidade, sim, ou por uma vibração recolhida de um espaço, de uma área dimensional que tem a ver com essa entidade. Isso não diminui a ação mediúnica desse indivíduo, desde que ele esteja absolutamente ajustado e passou por um treinamento e formação mediúnica adequada. Agora você falou tudo. Porque você tem uma entidade. Esse não vai mistificar nunca. Não! Agora, eu sou um Zé Ruela qualquer, então. Então, todo aquele eu posso falar de onde vem isso aqui? Pode. É da quinta dimensão. Onde estão todos os fenômenos lumínicos ali. Eu vou falar baixinho para não. Talvez as pessoas. É na quinta dimensão, onde estão os estados informacionais, formas vivas e ativas e pensantes, e permeiam também entidades espirituais agrupadas por ordem vibracional. É a quinta dimensão. Não é a sexta, 13ª, nem a menos 21. É a quinta dimensão. Tá? A ciência já está demonstrando isso claramente. Falar baixinho aqui para não assustar quem está menos avisado sobre isso. Então, vem um indivíduo, hoje é gira de caboclo. As giras de caboclo, que são os índios, eles têm uma ação mais de limpeza, de reequilíbrio do campo áurico, reconfigurar estruturas energéticas. Tá? Então, vibracionalmente vem sobre a ação ordenativa de Oxóssi. Então, o terreiro, a gente coloca alguns alguidares com frutas, ambienta o terreiro com essa. Os médios já têm os seus colares com cores talvez um pouquinho diferente. Os colares naturalmente designam o estado evolutivo. Chamados de guias, né? Isso. Esses colares são as guias. Então cada um tem a sua, cada casa de santo tem a sua peculiaridade. Isso também não é alguma coisa de maior importância, tá? Tem alguns lugares e quanto maior a tua guia, mais fodão você é. Então, aquele negócio penduradão, quando você chega lá, entra com secto e aí depois tá tão pesada que no meio do trabalho você vai ter que tirar. Então, faz uma guiazinha pequenininha, tudo bem, de boa, tá? Cara, pesa aquilo, eu vi uma guia, velho. Uma vez eu peguei uma... É verdade, aquele negócio penduradão até aqui. É cara, incrível. Tem mais guia, mais medalha que nem de uísque, cara. Garrafa de azeite. Pá. Desculpa, mas é assim. Tá? Quem já foi sabe Quem já foi já sabe como é que é. Pois bem, então, se dentro de cá existe uma ambientação para isso. E aí chegamos a esse... O que no momento da consulta, ao indivíduo que aporta a uma casa, ele vai buscando um sentido de esperança, ele vai com o coração com uma súplica igualzinho fiel na igreja para pedir para o seu santo lá. Exatamente igual. Ele vai para o joelho, fica frente a frente com o seu santo,
Isso. com aquele orixá Exato. e suplica por isso. Então, no terreiro, na casa de santo, no ilê, que é a mesma, assim, não são sinônimos, o indivíduo, quando se acocora na frente de um preto velho, se posta na frente de um boiadeiro ou de um caboclo, ele está naquele momento, só que aquilo está materializado para ele. Ele suplica, eu suplico por uma oportunidade de trabalho, eu suplico por uma abertura de caminho, eu suplico por coisas, por uma melhora no meu momento de saúde, eu vim pedir pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, que está padecendo de uma condição limitante, desfavorável nesse momento. Agora, pelo amor de Deus, não vai pedir para o marido voltar, tá? O traste já foi embora e você quer ele de volta, cacete? Já foi, vai embora, não vem me encher meu saco mais, pô. Pode trazer o marido aqui, cara? Olha, eu tenho um desafeto, uma pessoa que eu não gosto. Teu guia não podia fazer um trabalho para esculhambar com o outro? Cara, não é aqui não. Isso não é na Umbanda. Isto não é coisa preceitual na Umbanda. Isto não é coisa preceitual no Candomblé. Posso te afirmar isso, tá? Quem faz isso são pessoas que conhecem como fazer. Porque uma faca é uma faca. Ela pode passar manteiga no pão, como pode ferir o seu inimigo. Isso aí. Então, cara, vai do indivíduo. Porque preceitualmente, poxa, a gente cultua a união entre as pessoas, a manifestação. Então, se você, grego, como médium, recebendo a sua entidade, o seu caboclo, eu chego para você se conecta com algo, você tem essa facilidade mediúnica de trazer para mim uma sacada, uma ideia, um conceito, porque eu tô em condições, não estou em condições agora. Eu te suplico que me ajude. E através do seu processo mediúnico, você me dá uma sacada, me dá um toque, me faz uma coisa. Cara, eu tô saindo dali em êxtase. Em êxtase, com um profundo sentimento de gratidão. Claro. E você tá indo embora no final dos trabalhos, a hora que você bate a tua cabeça no pé do altar. Pai de bondade e misericórdia, que bom que eu fiz esse trabalho hoje. Isso. Que bom que eu pude auxiliar o meu instrumento, né? Ser instrumento disso. E aí, eu vou lá fora, num lugar muito sagrado, e vou bater para Exu. Aí que nós íamos chegar. Exatamente. Porque quando você falou de que alguém... Nós tínhamos que ter começado com ele, né? Mas tudo bem, não tem problema. Porque quando você falou do teu inimigo tudo, aí eu já pensei neles, né? Porque se fala, todo mundo acha que a entidade Exu, né? A vibração Exu. A vibração, tem razão. Inclusive tem um vídeo que eu tenho ele salvo, mas eu não apresento nunca, nem na comunidade, porque eu vou arrumar encrenca. Exu é muito parecido com Exu, né? Exu, Jesus, Exu, o nome é muito parecido, né? Então, Yeshua, né? Exatamente. Então, quer dizer, imagina para os cristãos fazer-se uma comparação. Uma alusão a isso. Rapaz, é encrenca da grande, né? Uhum. E é um troço profundo e que quem puder assistir esse vídeo algum dia, assista sem discriminação. Pelo menos se permita assistir. Claro. É interessantíssimo. Vamos falar, o que é essa vibração Exu Pombagira? Pombagira é a manifestação feminina do Exu, certo? Errado. Quem mandou? Acabei com a tua vida agora, parceiro. Corta, Fernando, corta. Pomba, não corta não, deixa de boa. Eu tô brincando, não. Pombagira é uma pomba que tem problema de disritmia. Ela fica girando feito louca. Não é possível. Só pode ser isso, grego. Tá? Só para começar. Tá, vamos lá. A palavra pombagira é uma corruptela equivocadíssima. Boa, então. Equivocadíssima de uma expressão. Opa! De uma expressão, eu vou tentar falar Mpambunidla. Mpambu tem o M na frente. Tá. Não é Pambu, é Mpambunidla. Mpambu é caminho, Nidla é direção ou cruzamento. Olha só. Pambunidla e Pombagira não dá, não é o próximo chute? Olha só, uma corruptela mesmo. É uma corruptela. Rapaz. Pombagira, Pambunidla nada mais são do que caminhos entrecruzados, ou cruzamentos, ou encruzilhadas. Por que a manifestação feminina? Não sei.
Esse termo que você falou, manifesta Isso não tem nada a ver com a doutrina. Manifesta no homem também ou não? Não, mas isso não é preceitual. Porque geralmente são essas entidades aí, entidades ou não? Como é que você chama isso? Tá, agora vamos voltar. Agora tem a manifestação mediúnica. Isso. Vamos lá, vamos recapitular. Vai. Exu é o 8º orixá, é a 8ª vibração de orixá, tá bom? É aquilo que Deus coloca em nós, infunde em nós, como princípio masculino, a força, o vigor e a vitalidade. Tá? O ímpeto, a vontade, sabe? E o desejo é um princípio feminino. É o querer. Tá. Ele tem um caráter feminino. E o caráter masculino é o caráter da força e do vigor. Porra, Grego, se nós passarmos a nossa vida inteira sem querermos alguma coisa, sem termos vitalidade para nada, não adianta nada os orixás. Então, infunde-se em nós o mais poderoso e sagrado dos influxos divinos, Exu. A palavra Exu é esfera. É o mais sublime. Significa esfera? Ah, é? Esfera. Tá. É o mais sublime, é o mais divino, é o mais contundente ação divina sobre nós. Ela é sentida a cada momento, ao falar impetuosamente, ao ter um desejo brotado do fundo do nosso coração, isso é Exu. Nossa. A termos uma vontade, e de onde brotou esse desejo, também existem os recursos para que ele se materialize. Isso é Exu. Isso é a força de Exu. Isso é a força do ímpeto, da vontade. Tá? Ele tem uma manifestação masculina. Como é que essa manifestação masculina é sincretizada no culto iorubá? Como uma figura masculina com membro em riste. O falo em riste. Ah, é? É. Então, quando é que você tá muito... Você tá com tesão, cara. Sim. Você tá de... né? Tá, sim. Preciso dizer não, né? Já deu a informação através, né? Então você tá... Você não vai dar uma risada, foi uma piada, Não, Grego. mas é verdade. Então, eu tô vendo... você está falando, eu estou vendo os deuses gregos que tinham a mesma coisa. Isso. Os fálicos ali que aparecem. Assim, você vê. O falo em riste, ele demonstra, ele mostra claramente... Os deuses incas, a mesma coisa, a alusão. Exato. E como é que e o desejo, como é que o desejo se manifesta em nós? O desejo precisa que em nós haja uma condição adaptativa. Eu quero tal coisa. Sim. Tá? Então eu preciso me adaptar a esta tal coisa para que ela se manifeste em mim, para que ela se realize em mim. Qual é o sentido disso? É um sentido sinuoso. Então é como se eu me ajeitasse para arrumar-me àquilo. É um sentido, é como se fosse um bailado, é como se fosse um movimento pélvico. Isso, um movimento pélvico. Isso é bandalheira. Isso é mulher da vida. Isso é putaria. Isso é sacanagem. Geralmente isso aí tem a ver com. Não, pelo amor de Deus, gente, vamos prestar atenção. Se você não quer se ajustar a uma doutrina com esse viés, vai fazer outra coisa, pô. Então, esse sentido sinuoso, essa dança sinuosa, é a manifestação do princípio feminino. E o movimento ritmado para frente, que é o movimento orgástico, sim, né? Do coito, é de você manifestar a força, o vigor e a vitalidade para fazer com que aquele desejo se manifeste. Então a figura de Exu, ela é masculina e feminina ao mesmo tempo. Está implícito ali. Agora, o que acontece dentro das casas de santo? Isso. Aquela bandalheira de que homem tem que dizer palavrão, é isso que eu ia perguntar. Tem que beber a embriaguez, tem que fumar o entorpecimento. Por que com a mão esquerda? E por que com a mão esquerda também? Por que é só? Por que a entidade fala-se que a entidade é esquerda e ele só aceita que tomar pela esquerda, que você cumprimente com a mão esquerda? Faço a menor ideia. Não faz. Não, eu tinha que perguntar. Não, estou te falando isso. Tá. Por quê? Porque acrescentou-se ao contexto das manifestações da vibração de Exu esse contexto fálico e sexual. Isso aqui dentro do sincretismo com a doutrina católica, coisa que tem a ver com sexualidade é pecado. Sim. Coisa que tem a ver com sexualidade é coisa do capeta. Se é coisa do capeta, é coisa da esquerda. Tá, me leva a pensar então, dessa forma. Isso não tem, não. De jeito absolutamente nada. não.
Absolutamente não. Tá, e quando eu vou num lugar assim e que a entidade, ou sei lá como é que você chama... A entidade. A entidade se manifesta dessa forma, o que eu devo pensar? Não pensa nada. Nada? Você é convidado ali, você não é dono da casa. Sim, mas eu vou conversar com ele, suponhamos assim, a pessoa que vai consultar. Pois e aí, é, como que Grefo, então a hora que você for numa casa de santo, certifique-se de que você, ao chegar ali, você está tendo boas referências, porque a Umbanda e o Candomblé hoje não tem um poder central que direciona os ditames do procedimento. Tem, Então cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer. Você vê, hein, agora. Tá? Então nós temos no Brasil hoje, nesses últimos tempos, três ou quatro pessoas que são muito importantes. O Zélio Fernandino de Moraes, que foi o precursor da Umbanda, depois o Mate Silva, que escreveu muito bem sobre isso, posterior a ele o Francisco Rivas Neto, que é um médico cardiologista de São Paulo, trabalho maravilhoso, surpreendente, e o Rubens Saraceni, que também fez um trabalho surpreendente sobre isso. E o Rubens Saraceni deu esse esclarecimento. Ele deixou o substituto ou não? O Saraceni? Porque era uma referência, né? Agora eu tenho, por exemplo, aqui em Florianópolis, nós temos o Elcio do Prado, que tem um trabalho muito bonito. Foi formado por ele, né? Digamos assim. Formado por ele. Tem o Alexandre Cumino, em São Paulo, que tem um trabalho surpreendente, também de formação mediúnica. Enfim, tem algumas pessoas assim que estão fazendo um trabalho muito bonito, e quando você vai às casas de santo dessas pessoas, eles seguem preceitualmente o rito. Bom, agora eu quero, entrando na reta final, quero te perguntar o seguinte. Porque as pessoas... Só um detalhe. Diga. Fechando aquela história do Exu e da Pombagira. Ah, sim, vamos lá. Eu vou falar Pombagira para vocês lembrarem. Tá. Então, numa casa que se bebe a embriaguez, fuma o entorpecimento, diz muito palavrão, as pessoas são descorteses e falam coisas chulas e jocosas, especificamente dentro de uma gira destinada à vibração de Exu. Desculpa. Não fica ligada, cara. Eu não sei, eu não vou. É mesmo? Eu não vou. Me admiro isso aí, porque eu sempre... Porque, por exemplo, cigarro. Sim. Cigarro nunca foi e nunca será um instrumento magístico. Cigarro, sabe cigarro? Sim, Você compra de maço? Claro. Então, isso nunca foi um instrumento magístico e nunca será. Pela forma como ele é preparado. Então, se você vai tabaco como elemento magístico, que seria motivo de outra conversa... Mas eu vejo muito isso aí, o tabaco, a pimenta... O tabaco, a pimenta, a aguardiente, a bebida fermentada, exatamente. A bebida destilada, tudo isso faz parte de um momento que o médium assume... Isso não é para a entidade espiritual. Então, você toma um golinho daquilo, aquilo dá uma nota no teu estado de consciência. Jesus fazia isso exatamente com tâmara e pão. Mas quem é que está pedindo? A entidade ou é o médium que precisa daquilo? Isso é coisa do médium. Ah, não acredito. Claro, sério? Imagina esse espírito vai precisar fumar, rapaz, é maluco? Mas, gente, eu já presenciei, Flávio, numa gira... Eu te falei que ia dar pau, vai dar pau essa nossa conversa aqui. Tudo bem, não tem problema. O pau vai pegar. Já presenciei numa gira, assim, onde tinha Exu, do médium ali tomar uma garrafa inteira de aguardente com pimenta dentro fermentada, sim, inteirinho, e a entidade ir embora e o cara não está nem cheirando aquilo lá. Ok. O médium é alcoólatra? Não sei. Precisa disso? Sei lá, né? A gente pensa que é o santo que está pedindo lá, ué. Isso não é preceitual. Eu preciso demonstrar que eu tenho tantos poderes assim para executar algumas tarefas como essa? Pode ser. Porque o consulente fica impressionado. Bom, eu vou te contar um fato, então que eu presenciei esse fato. Tá. Eu sou testemunha ocular deste fato. Tá? Uma Yalorixá estava em fase de desenvolvimento e num determinado momento eu estava participando do processo de desenvolvimento mediúnico dela, num dado momento, e a entidade que se manifestou nela, que era uma entidade feminina, vindo sobre a ação designativa do trono de Exu, eu falei, olha, eu não gostaria que você se manifestasse e entornasse tanto bebida alcoólica. Afinal de contas, o médium não bebe bebida alcoólica. Você está falando com a entidade. Supostamente, certamente estou falando com a entidade. Perfeito. E aí ela me reporta o seguinte, eu não preciso dessa... Eu falei, não, se você não precisa, então por que toma? Só para você perceber que efetivamente eu estou aqui me manifestando como uma entidade para que tu tenha segurança quando vier falar comigo. Então agora eu quero beber
uma taça de champanhe. Eu falei, não, imagina, não tem champanhe aqui agora para te dar. Então você pega uma taça e me traga água dentro da taça. Água? Eu preparei. Fui eu que fiz isso. Ninguém me contou essa história. Fui eu que fiz isso. Coloquei uma taça de champanhe, eu enchi d'água, com a água do filtro ali. E dei para a entidade tomar. Bom, ok. Então, dentro de alguns instantes, eu estou indo embora, estou subindo, estou descendo, estou indo para a quinta dimensão, seja para onde for. E eu gostaria que você percebesse o que vai acontecer na sequência. A entidade eu estou falando isso, mas ela falou de um outro jeito, pouquinho mais peculiar da forma como ela fala. Sim. Resultado, terminou o momento ali de coisa, a entidade se desacoplou da médium. Cara, e ela começou. Eu não tô mal, não tô bem. Mas o que foi, cara? Deixou alguma... Ai, eu tô com uma ânsia de vômito, uma coisa. Um gosto alcoólico na boca. Como assim? Eu falei, vem comigo aqui. Eu acompanhei ela até o banheiro, até o toalete, né? Vomitou uma taça de champanhe rosé. Eu não duvido. O vaso sanitário é branco. Sim. Do local onde isso aconteceu. Eu tenho isso gravado até hoje. O cheiro de champanhe exalado naquele momento. Se isso tem alguma ação psíquica, são coisas inexplicáveis. Mas que acontece. Tá? Por isso que eu tô. Então, eu sou testemunha ocular. Eu já fui testemunha de muita coisa também, nesse aspecto. Então, por isso que eu te perguntei. Dentro desse aspecto, a gente vai transitar por caminhos que a gente não tem conhecimento. A gente podemos até aventar a possibilidade. Conjecturar algumas coisas. Agora, o mais importante disso tudo, Grego, nós não podemos profanar as coisas sagradas. As questões ligadas ao sagrado, elas têm uma conexão com a quinta dimensão. Porque foram pessoas que foram iniciadas, elas fazem parte de uma egrégora. Essa egrégora é sustentada por formas ativas, vivas e ativas e pensantes em uma dimensão. Elas estão conectadas com formas astrais vibracionais, espirituais, quer sejam os orixás, pretos velhos, caboclos, índios, boiadeiros, seja o que for, estão ajustadas a essa condição vibracional. Todas as vezes que você entra em um ambiente como esse e o perturba, por alguma razão, ou pelo seu preconceito, pela sua ignorância, pela sua impetuosidade, você falando comigo aqui, você cria ações perturbadoras e isso de alguma maneira traz para você alguns infortúnios. Eu não estou dizendo que você não é para que você visite um terreiro, não é que você não tenha... Muito pelo contrário, eu recomendo, tá? Vá lá com respeito. Respeite isso. Os infortúnios não é porque a doutrina ela é uma inimiga, é porque dentro do conceito e do contexto vibracional existe uma preocupação muito grande com a sustentação da egrégora. Existem trincheiras defendendo esse grupo de entidades espirituais, quer sejam pretos velhos, caboclos, né? E a egrégora são tronos divinos vibrando nessas estações de trabalho na quinta dimensão. E a hora que você foi por preconceito, ignorância ou impetuosidade, desculpa, você vai levar bolada nas costas. Fique certo disso. Pode crer, isso é verdade. É verdade mesmo. Já viu? Eu já tomei, um monte de gente já tomou, entendeu? E não, nós estamos falando de espiritismo, espiritualidade e tal. Isso em qualquer egrégora, hein? Qualquer egrégora. Qualquer egrégora. Você vai fazer isso numa igreja evangélica, numa igreja católica, num templo qualquer, você vai tomar do mesmo jeito, porque existem... Numa tarica islâmica. Exatamente. Não, porque existem energias que protegem aquele local. E o local é sagrado para aquelas pessoas, para aquele lugar. Então tem que se respeitar. Respeito é a palavra-chave. Flávio, genial, olha, sempre antes de você vir, eu criei expectativa, eu falei... Porque nós não temos pauta, vocês sabem, né? 12 anos de vida. Não. Então, eu falei, o que será que vai rolar? Será que vai me satisfazer? Cara, eu vou te falar, velho, eu gosto pra caramba de vir aqui, velho. Muito bom. Sabe por quê? Porque depois não é fato de boa. Não é pra questão de repercussão, porque, porra, bicho, isso aqui, a hora que eu venho aqui, minha caixa de e-mail, meu Facebook, puta, é bem top, graças a Deus. Mas não é isso. É a repercussão, cara, que isso dá. A repercussão positiva que isso dá. Com certeza, claro que é. Para um bom filho de Oxóssi, isso é tudo de bom. A gente faz o que gosta, pode
pode mostrar e o objetivo é esclarecer. Ó, Flávio, nem eu, nem Flávio, somos donos da verdade em absoluto. Em absoluto. Alguém pode ter, como disse, deve ter ficado bravo, como ele tem coragem de falar um negócio desse, que não é assim, mas é isso. Pelo menos a gente instiga vocês a buscarem, a nos contradizer realmente, vai buscar contradizer, é fazer com que você levante, você se revolte com aquilo que você ouviu e vá buscar ou a confirmação do que ele falou, ou então mostrar para ele futuramente. Me contradiga. Exato, Flávio. Pô, Flávio, eu tô com toda a disposição do mundo de aprender. Tá aí, nós somos aprendizes, exatamente isso. Então, meu muito obrigado, eu vou trazer você de volta, porque esse tema aqui vai muito mais além. E como falamos sobre o mestre esquartejador no começo, né? Vamos falar de comida de santo um dia? Vamos dar uma aula de culinária para as pessoas. Claro, por que a comida de santo? O que é isso? O que significa? Nós vamos ensinar 7 preparos para eles. Oito preparos. As pessoas devem estar pensando, aquelas que já conhecem, falam, o que é aquele negócio que você tem que ficar alimentando o seu... que você vai lá tem aquele recipiente em cada casa ali, você vai periodicamente tem que alimentar com determinadas coisas. O que é isso? Como é que eles comem, eles não comem? Então tem muito assunto. Ah, as quartinhas? Claro. As quartinhas. As quartinhas, para quem conhece um pouquinho de magia cerimonial, são 2 homúnculos. Homúnculo. Anota aí. Então, mas isso tudo no seu devido tempo. Hoje eu acho que foi suficiente, foi muito legal. E vamos deixar isso aí digerir e a gente volta com mais coisas. Feito? Pá, velho! Querido, eu adoro, cara. Um abraço pra você, gente. Muito obrigado, tá? Um beijo. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.